Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns indivíduos descendo da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Havendo grande discussão e debate entre Paulo e Barnabé e eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e mais alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciãos por causa desta questão. Enviados, pois, pela igreja, atravessaram a Fenícia e Samaria, contando a conversão dos gentios, e causavam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por intermédio deles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Após grande debate, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus escolheu dentre vós que por minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo assim como a nós, e não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes os corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Toda a assembleia calou-se e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Quando terminaram, respondeu Tiago: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que os restantes dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde séculos, e por isso julgo eu que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés tem desde gerações antigas em cada cidade os que o pregam, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Gente, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, tendo escolhido dentre eles alguns homens, enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens de posição entre os irmãos. E enviaram pela mão deles esta carta: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, visto sabermos que alguns que saíram de nós, sem nossa autorização, vos perturbaram com palavras, transtornando as vossas almas, pareceu-nos bem, havendo unanimidade, escolher alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de viva voz vos farão saber as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram a Antioquia e, reunindo a comunidade, entregaram a carta. Lida a carta, alegraram-se com a exortação. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Depois de algum tempo, foram despedidos pelos irmãos em paz para os que os tinham enviado. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Passados alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos,
por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Paulo, porém, não julgava razoável levarem aquele que se apartara deles na Panfilha e não os acompanhara no trabalho. Houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Enquanto passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Atravessaram a Frígia e a região da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. De noite, teve Paulo uma visão. Estava ali um varão macedônio que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo que teve a visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, colônia romana. Estivemos nessa cidade alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali haviam concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Enfurecendo-se Paulo, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e apresentando-os aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão se levantou a uma contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, recebendo tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se matando, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Tendo pedido luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões
Então logo foi batizado, ele e todos os seus, levando-os para sua casa, lhes pôs à mesa. E crendo em Deus com toda a sua casa, regozijava-se grandemente. Quando amanheceu, os pretores enviaram os lictores a dizer ao carcereiro: solta aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras: os pretores mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo nós cidadãos romanos, e nos lançaram no cárcere, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem. Os lictores comunicaram estas palavras aos pretores, que se atemorizaram quando souberam que eram romanos. Vieram, pediram-lhes desculpas e, conduzindo-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Tendo saído do cárcere, foram à casa de Lídia e, vendo os irmãos, os consolaram e partiram. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, discutiu com eles as Escrituras, explicando e provando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos piedosos e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios da praça, reuniram uma multidão e alvoroçaram a cidade. Assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão acolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando que há outro rei, Jesus. Assim, alvoroçaram a multidão e as autoridades que ouviram estas coisas. Contudo, soltando Jasão e os mais, mediante fiança, os deixaram ir. Logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com efeito, muitos deles creram, como também não poucas mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Quando, porém, os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá também agitar e perturbar o povo. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo seguir para os lados do mar. Silas e Timóteo, porém, ficaram ali. Os que conduziam Paulo o levaram até Atenas. E tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade cheia de ídolos. Discutia, portanto, na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e todos os dias na praça com os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Outros: parece pregador de deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Pois trazes aos nossos ouvidos coisas estranhas. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e os estrangeiros que ali residiam não se ocupavam de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, pondo-se em pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas,
como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A isso se retirou Paulo do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disto, Paulo, deixando Atenas, foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em consequência de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo foi ter com eles. E visto que eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus e cuja casa era contígua à sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. De noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Caia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, acusando: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, disse Galho aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime grave, ó judeus, com razão vos atenderia. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, porém, não se importava com nenhuma dessas coisas. Paulo, tendo ficado ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Em Cencreia raspou a cabeça, porque tomara voto. Chegaram a Éfeso, onde deixou Priscila e Áquila. Entrando ele na sinagoga, discursava com os judeus. Rogando-lhe que se demorasse mais tempo, não consentiu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E navegando de Éfeso, chegou a Cesareia, e subindo a Jerusalém, saudou a igreja e desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo ali, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entretanto, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, apenas o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga.
Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, foi de grande proveito aos que pela graça haviam crido, porque com grande poder refutava publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe: Nós nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Ele perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Eles disseram: No batismo de João. Disse Paulo: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, isto é, em Jesus. Tendo eles ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Entrando Paulo na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Visto que alguns se endureciam e não acreditavam, falando mal do caminho perante a multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de Tirano. Isto durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, e deles se retiravam as doenças, e saíam os espíritos malignos. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu-lhes: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E, saltando o homem possesso sobre eles, dominou-os e prevaleceu contra eles, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Isto tornou-se conhecido de todos, tanto judeus como gregos que habitavam em Éfeso. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que haviam crido vinham confessando e denunciando publicamente as suas práticas. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, e calculado o valor deles, achou-se que montavam a 50.000 dracmas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia sobremaneira e prevalecia. Passadas estas coisas, resolveu Paulo, no Espírito, ir a Jerusalém, depois de ter percorrido a Macedônia e a Acaia, dizendo: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ele ficou por algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço por causa do caminho, porque um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Ártemis, proporcionando não pouco lucro aos artífices, reuniu-os com os oficiais de ofícios semelhantes e disse: Senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso bem-estar, e vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que o nosso ofício caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Ártemis seja tido por nada e seja destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamavam: Grande é Ártemis dos Efésios. A cidade ficou cheia de confusão e todos, de comum acordo, correram ao teatro, arrebatando Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também alguns dos asiarcas, sendo amigos dele, mandaram-lhe aviso que não se arriscasse no teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra.
pois a assembleia estava em confusão e a maior parte nem sabia por que motivo se tinham reunido. Os judeus empurraram para a frente Alexandre, a quem a multidão indicou. Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, ergueram todos a uma só voz este clamor, que durou quase 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, quem há que não saiba que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vos acalmeis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm queixa contra alguém, há audiências e há procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa demandais, decidir-se-á em assembleia regular, porque corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, despediu a assembleia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Cessado o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas regiões, exortando-os com muitas palavras, chegou à Grécia. Ali, tendo passado 3 meses e estando ele prestes a embarcar para a Síria, foi-lhe descoberto um complô dos judeus. Então resolveu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e II de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, e da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, tendo ido adiante, nos esperaram em Troade. Nós, porém, navegamos de Filipos, depois dos dias dos pães ázimos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde passamos 7 dias. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo ele de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper do dia, e assim partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, seguindo adiante no navio, navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, pois assim tinha ele determinado, indo por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Navegando dali, no dia seguinte chegamos defronte de Quios, no outro tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo resolvera passar ao largo de Éfeso, para não se demorar na Ásia, porquanto se apressava para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós sabeis como me comportei o tempo todo que estive convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Como não deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eis que eu, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eis que eu sei que todos vós, entre os quais andei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos,
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Agora, pois, eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é mister socorrer os necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Houve grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Depois de nos havermos separado deles, navegamos diretamente para Cós, no dia seguinte para Rhodes e dali para Pátara. Achando ali um navio que atravessava para a Fenícia, embarcamos e partimos. Tendo avistado Chipre e deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois ali o navio devia desembarcar a carga. Havendo encontrado os discípulos, ficamos ali 7 dias. Estes, movidos pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Passados aqueles dias, partimos e seguimos viagem. E todos eles, com mulheres e crianças, nos acompanharam até fora da cidade. Ajoelhando-nos na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Prosseguindo a nossa navegação, fomos de Tiro a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e ficamos com eles um dia. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e magoando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não se deixou persuadir, conformamo-nos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, havendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia foram também conosco, conduzindo-nos a Minasson, cipriota, discípulo antigo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi conosco ter com Tiago, estando presentes todos os anciãos. Tendo-os saudado, contou-lhes, uma por uma, as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o eles, glorificavam a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes. Que fazer, pois? Certamente saberão que chegaste. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, purifica-te com eles, e faze a despesa para que rapem a cabeça. E saberão todos que não é verdade aquilo de que foram informados a teu respeito, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, nós lhes temos escrito:
determinando que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, anunciando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta por cada um deles. Quando estavam para completar-se os 7 dias, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, clamando: israelitas, acudam. Este é o homem que, por toda parte, ensina todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda, além disso, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar, porque tinham visto previamente Trófimo, o Efésio, na cidade com ele, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Toda a cidade se alvoroçou e houve ajuntamento do povo. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da coorte o aviso de que toda Jerusalém estava em confusão. Este, imediatamente tomando soldados e centuriões, correu para eles. Quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então o tribuno, aproximando-se, prendeu e mandou que fosse acorrentado com 2 cadeias, e perguntou quem era e o que tinha feito. Na multidão, uns gritavam de uma forma, outros de outra. Não podendo ele, por causa do tumulto, saber a verdade, ordenou que o levassem para a fortaleza. Quando chegou às escadas, foi levado à força pelos soldados por causa da violência da multidão, pois a turba do povo seguia, gritando: mata-o, Bio, Bio. Quando introduzi Paulo na fortaleza, disse ele ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu o tribuno: sabes grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há pouco levantou um motim e levou ao deserto os 4.000 sicários? Disse Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso da Cilícia, cidadão de cidade não insignificante. Peço-te que me permitas falar ao povo. Tendo-lhe ele permitido, Paulo, em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. Feito grande silêncio, falou em língua hebraica. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele disse: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a exatidão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cadeias homens e mulheres, como o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me podem testemunhar. Deles recebi cartas para os irmãos de Damasco e fui lá para trazer presos a Jerusalém os que lá estivessem, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? Disse-me o Senhor: levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que te é ordenado fazer. Como eu nada visse por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ter comigo e, pondo-se ao pé de mim, disse: irmão Saulo, recobra a vista. Naquela mesma hora, recuperei a vista e olhei para ele. Ele disse: o Deus de nossos pais te escolheu previamente para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz da sua boca, porque será sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te demoras?
Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o seu nome. E, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, caí em êxtase e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai depressa de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam. Disse-me, porém: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até esta palavra. Então levantaram a voz, dizendo: tira do mundo tal homem, porque não convém que viva. Gritando ele, sacudindo as capas e lançando pó ao ar, o tribuno ordenou que o levassem para a fortaleza, determinando que fosse interrogado à custódia para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ter sido condenado? Ouvindo isto, o centurião foi avisar o tribuno: que vais fazer? Porque este homem é romano. Vindo o tribuno, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu o tribuno: eu comprei este direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Disse Paulo: pois eu o sou de nascimento. Imediatamente se retiraram os que o iam interrogar. O próprio tribuno teve medo quando soube que era romano e que o tinha preso com cadeias. Querendo o tribuno saber com certeza a causa por que era acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo, fitando os olhos no sinédrio, disse: irmãos, até ao dia de hoje tenho vivido diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou que os que estavam junto dele o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam perto disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, exclamou no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança e da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ditas estas palavras, surgiu dissensão entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Os fariseus, porém, reconhecem todas estas coisas. Houve grande clamor, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos mal algum neste homem, e se um espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. 2 Anão Conto do Ar. Tornando-se grande o tumulto, temeu o tribuno que Paulo fosse despedaçado por eles. Ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ao amanhecer, conspiraram os judeus e juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber até que matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma até que matemos Paulo. Agora, pois, vós, juntamente com o sinédrio, rogai ao tribuno que o faça descer até vós, como se quisesses conhecer mais exatamente o seu caso. E nós estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido falar da emboscada, entrou na fortaleza e avisou Paulo. Paulo chamou um dos centuriões e disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem algo a comunicar-lhe. Ele, tomando-o, levou-o ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse este jovem que tem algo a dizer-te.
O tribuno, tomando-o pela mão e retirando-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens a comunicar-me? Ele respondeu: os judeus combinaram pedir-te que amanhã leves Paulo ao sinédrio, como querendo informar-se mais acuradamente a seu respeito. Tu, porém, não te deixes convencer por eles, porque mais de 40 homens dentre eles lhe armam cilada, os quais juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber até que o matem, e já estão prontos, esperando a tua promessa. Então o tribuno despediu o jovem, recomendando-lhe: a ninguém digas que me fizeste saber isto. Chamando 2 centuriões, ordenou: preparai 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia à 3ª hora da noite. Preparai também cavalgaduras para que Paulo monte e seja conduzido em segurança ao governador Félix. E escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei, tendo sabido que era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Achei que era acusado de questões da lei deles, mas sem crime algum que merecesse morte ou prisão. Sendo eu informado de que haveria uma cilada contra o homem, logo te enviei, ordenando também aos acusadores que apresentem diante de ti o que tem contra ele. Passa bem. Devai sumba. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e de noite o levaram até Antipátride. No dia seguinte, deixando a cavalaria seguir com ele, voltaram à fortaleza. A cavalaria, chegando a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe também Paulo. Tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era e, sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que fosse guardado no pretório de Herodes. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a acusação contra Paulo. Sendo este chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto que por ti gozamos de muita paz e pela tua providência se fazem correções nesta nação, sempre e em todo lugar, excelentíssimo Félix, com todo agradecimento o reconhecemos. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua clemência, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus pelo mundo, sendo o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual até tentou profanar o templo, e nós o prendemos e queríamos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou das mãos com grande violência, mandando que os seus acusadores viessem ter contigo. Interrogando-o tu mesmo, poderás certificar-te de tudo aquilo de que o acusamos. Os judeus também concordavam na acusação, afirmando que estas coisas eram assim, fazendo-lhe o governador sinal para que falasse. Paulo respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, com bom ânimo faço a minha defesa, pois podes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e não me acharam no templo discutindo com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas ou na cidade, nem podem provar as coisas de que agora me acusam. Confesso-te, porém, que segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas à minha nação e fazer ofertas, nas quais me acharam já purificado no templo, sem ajuntamento nem alvoroço, alguns judeus da Ásia, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar-me, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou digam estes mesmos aqui presentes que crime acharam em mim quando compareci perante o sinédrio, a não ser acerca desta única palavra que, estando no meio deles, clamei: por causa da ressurreição dos mortos, sou hoje julgado por vós.
Então Félix, conhecendo mais exatamente as coisas referentes ao caminho, adiou a questão dizendo: quando descer o tribuno Lícias, decidirei o vosso caso. Ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas com alguma liberdade, e que a nenhum dos seus amigos impedisse de o servir. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo discorria sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por agora podes ir. Quando eu tiver oportunidade, chamar-te-ei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, com mais frequência, o mandava chamar e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix ser agradável aos judeus, deixou Paulo preso. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os principais sacerdotes e os líderes dos judeus lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram-lhe como favor que o mandasse vir a Jerusalém, pois preparavam uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu em breve voltarei para lá. Venham comigo alguns dos vossos líderes e, se esse homem cometeu algum crime, acusem-no lá. B16. Tendo ficado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando este apareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém, fazendo muitas e graves acusações que não podiam provar. Paulo defendeu-se: não pequei em coisa alguma, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Aí, dissente, querendo Festo agradar aos judeus, perguntou a Paulo: queres subir a Jerusalém para lá seres julgado por mim acerca destas coisas? Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como tu muito bem sabes. Se porém sou culpado e fiz alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se não há nada verdade nas coisas de que estes me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Passados alguns dias, chegaram a Cesareia o rei Agripa e Berenice para saudarem Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: há aqui certo homem que Félix deixou preso. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa contra ele, pedindo que o condenasse. Respondi-lhes que não é costume dos romanos entregar algum homem antes que o acusado tenha diante de si os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Vindo, pois, eles aqui, sem demora, no dia seguinte sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Quando os acusadores se levantaram, não apresentaram contra ele crime algum dos que eu suspeitava. Tinham somente algumas questões com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus que estivera morto e que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei se queria ir a Jerusalém para lá ser julgado a respeito disto. Mas, tendo Paulo apelado para ser reservado ao julgamento do imperador, mandei que fosse guardado até que o envie a César. Disse Agripa a Festo: eu também desejaria ouvir esse homem. Amanhã o ouvirás, respondeu ele. No dia seguinte, vindo, Agripa e Berenice com grande pompa entraram na audiência com os tribunos e os homens principais da cidade. Por ordem de Festo foi trazido Paulo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os que estáis presentes conosco, vedes este homem, acerca do qual toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não devia mais viver. Eu, porém, achei que ele nada fizera digno de morte, mas tendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo. Contudo, não tenho nada certo que escreva ao soberano a respeito dele. Por isso, o trouxe perante vós, e especialmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois deste interrogatório tenha eu alguma coisa que escrever.
porque me parece desarrazoado mandar um preso sem indicar também as acusações que há contra ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: é-te permitido falar por ti mesmo. Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, por me ser permitido hoje defender-me perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, sobretudo porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois me conhecem de muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que vivi fariseu conforme a mais severa seita da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que Deus fez a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, esperam alcançar. Por causa desta esperança, ó rei, sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Pois eu mesmo pensei que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Foi o que fiz em Jerusalém. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, dava o meu voto contra eles. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, procurava forçá-los a blasfemar, e enfurecido excessivamente contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Nisto, indo eu para Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque para isto te apareci, para te escolher por ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrires os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nessa pada, portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho a pequenos e grandes, não dizendo nada mais do que aquilo que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo exclamou em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de bom senso. Porque o rei, perante quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disto lhe seja oculto, porque isto não se fez em algum canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Então Agripa disse a Paulo: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Paulo respondeu: provê-se a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Levantando-se o rei, o governador, Berenice e os que estavam assentados com eles, ao retirarem-se, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Atos dos Apóstolos, capítulo 27,
Tendo sido decidido que navegaríamos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcamos num navio de Adramítio que estava de saída para os portos da costa da Ásia e zarpamos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio tratou Paulo com humanidade e lhe permitiu ir aos amigos para que lhe providenciassem o necessário. Partindo dali, navegamos à sombra de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao largo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando muitos dias vagarosamente e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos à sombra de Creta, frente a Salmone, costeando-a com dificuldade, viemos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Havendo já transcorrido muito tempo e sendo a navegação perigosa, porque também o jejum já havia passado, Paulo os advertia, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser com dano e grande prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E não sendo o porto próprio para invernar, a maioria resolveu que se fizesse de novo a vela, para ver se podiam chegar a Fenice, porto de Creta que olha para o sudoeste e noroeste, e ali passar o inverno. Soprando brandamente o vento sul, julgaram que tinham o que desejavam. Levantaram âncora e foram navegando junto à costa de Creta. Mas, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrebatado e, não podendo navegar contra o vento, abandonamo-nos à sua mercê e íamos à deriva. Passando ao abrigo de uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado, usaram de cabos para cingir o navio, e temendo que fossem lançados nos bancos de Sirte, arriaram os apetrechos e deixaram o navio ser levado. Sendo nós violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga, e no terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade. Finalmente desapareceu toda a esperança de sermos salvos. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devíeis ter-me atendido e não ter partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Pois esta mesma noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Creio em Deus que há de suceder exatamente como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar a alguma ilha. Na 14ª noite, sendo nós ainda arrastados no mar Adriático, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. Temendo que fôssemos arrojados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e desejavam que viesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar, sob pretexto de que iam largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: É já o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não tendo comido nada. Rogo-vos, pois, que comais alguma coisa, porque isso é para a vossa saúde, pois não perecerá nenhum cabelo da cabeça de qualquer de vós. Tendo dito isto,
Tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. Tendo comido até se saciarem, alijaram o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada que tinha praia e resolveram ali encalhar o navio se pudessem. Soltando as âncoras, as deixaram no mar, largando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio, a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência das ondas. O plano dos soldados era matar os presos, para que nenhum deles nadando escapasse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes o intento e ordenou que os que soubessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E assim aconteceu que todos se salvaram em terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Uma vez em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, nos receberam a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a cobra pendente da mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudando de opinião, diziam que era um deus. Nas proximidades daquele lugar, havia terras que pertenciam ao principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava acamado, sofrendo de febres e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Depois disto, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Eles nos honraram com muitos presentes e, quando partimos, nos proveram do que era necessário. Passados 3 meses, navegamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por insígnia os Dióscuros. Tendo tocado em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali costeando viemos a Régio. Soprando um dia depois o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e assim fomos para Roma. Os irmãos dali, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até o fórum de Apio e 3 tabernas. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e cobrou ânimo. Quando chegamos a Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta com um soldado que o guardava. 3 dias depois convocou ele os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: irmãos, sem ter feito nada contra o povo ou contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, havendo-me interrogado, queriam soltar-me, porque não achavam em mim crime algum digno de morte. Mas, opondo-se os judeus, fui obrigado a apelar para César, não porque tenha de que acusar minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia. Eles responderam: não recebemos da Judéia carta alguma a teu respeito, nem veio aqui algum dos irmãos que contasse ou falasse mal de ti. Mas bem queremos ouvir de ti o que pensas, porque quanto a esta seita, sabemos que em todo o mundo é impugnada. Tendo-lhe eles marcado um dia, vieram muitos ter com ele ao alojamento, aos quais testemunhava com firmeza do reino de Deus, procurando persuadi-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Alguns criam nas coisas que se diziam, outros, porém, não criam. Estando discordes entre si, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, por intermédio do profeta Isaías.
Vai a este povo e dize-lhe: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Vereis com os olhos e não percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Saiba-se vos, pois, que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação alugada, recebendo todos os que vinham ter com ele, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a ousadia, sem impedimento algum.